E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Em meio às cobranças incessantes por reforços, o Santos finalmente encontrou uma solução para uma das maiores dores de cabeça dos últimos anos, a camisa 9. A chegada de Gabriel Barbosa, o Gabigol, não apenas preencheu uma lacuna técnica, mas também devolveu identidade a uma posição que vinha sendo tratada como um problema crônico. Em poucos jogos, o atacante mostrou que não veio para disputar espaço, mas sim para assumir o protagonismo absoluto. A história recente do clube revela o tamanho da crise que se instalou na função de centroavante. Desde o início da gestão de Marcelo Teixeira, em 2024, nada menos que 9 jogadores diferentes foram testados na posição, além de 2 improvisados, como Tassiano e Neymar. Essa rotatividade constante fragilizou o setor ofensivo e deixou a torcida descrente de que o Santos voltaria a ter um artilheiro confiável. Gabigol, em apenas 3 partidas, já balançou as redes 2 vezes, e não foram gols quaisquer. Um deles garantiu o empate heróico contra o Corinthians nos acréscimos, enquanto o outro selou a vitória na estreia diante do Novo Horizontino. Esses momentos não apenas deram pontos importantes ao time, mas também reacenderam a confiança da torcida, que há anos clamava por um centroavante decisivo. O contraste com os nomes que passaram pela Vila Belmiro é gritante. Júlio Furch e Alfredo Morelos, heranças da gestão anterior, pouco jogaram e deixaram prejuízos financeiros. William Bigode, Wendel Silva e Enzo Monteiro foram utilizados durante a Série B de 2024, mas não conseguiram se firmar. David Washington, apontado como promessa, não suportou o peso da responsabilidade. Já Tiquinho Soares, contratado com expectativa após negociação com o Botafogo, oscilou demais e está prestes a sair. Os números escancaram a diferença. Enquanto Gabigol soma 2 gols em 3 jogos, Tiquinho precisou de 40 partidas para marcar apenas 7 vezes. Lautaro Dias, outro nome recente, contribuiu com 3 gols em 19 jogos, mas ainda não convenceu tecnicamente. Luca Meireles, que chegou a ser querido pela torcida, foi vendido rapidamente ao futebol ucraniano, sem tempo para mostrar serviço. A camisa 9, portanto, parecia amaldiçoada até a chegada de Gabriel. A questão não é apenas estatística, mas simbólica. O Santos, clube que revelou craques históricos, não podia conviver com uma lacuna tão evidente em uma posição que sempre foi vital para suas conquistas. A chegada de Gabigol devolve ao torcedor a sensação de que o time tem um líder ofensivo capaz de decidir jogos e carregar o peso da tradição. Outro ponto que aumenta a expectativa é a possibilidade de formar dupla com Neymar, que está próximo de voltar aos treinos em campo. A união de 2 jogadores com histórico de protagonismo pode transformar o ataque santista em um dos mais temidos do país. A curiosidade sobre como será essa parceria já movimenta discussões entre torcedores e analistas, criando um clima de antecipação que só aumenta a pressão sobre os adversários. Além do impacto esportivo, há também o efeito psicológico. A torcida, que vinha desacreditada após anos de frustrações, agora se vê diante de um ídolo capaz de resgatar a confiança. O nome de Gabigol carrega peso midiático e atrai atenção, o que pode gerar reflexos positivos em bilheteria, patrocínios e engajamento digital. O Santos, que sofreu com dívidas e má gestão, encontra no atacante uma oportunidade de reconstruir sua imagem. O desafio, no entanto, não termina com a camisa 9. O elenco ainda apresenta carências em outras posições, e a diretoria precisa agir para montar um time equilibrado. Mas a sensação é de que, ao menos no ataque, o problema foi resolvido com autoridade. A presença de Gabigol dá ao Santos uma base sólida para planejar o restante da temporada com mais confiança. A narrativa construída em torno da crise de identidade da camisa 9 ganha contornos de superação com a chegada de Gabriel. O que antes era motivo de piada e desespero, agora se transforma em esperança e expectativa. O torcedor santista, acostumado a ver ídolos surgirem e partirem, finalmente pode acreditar que tem um centroavante à altura da tradição do clube. Em resumo, a contratação de Gabigol não é apenas uma solução técnica, mas um marco simbólico.
Ele representa o fim de um ciclo de improvisos e apostas fracassadas, e o início de uma nova era para o ataque santista. O futuro ainda reserva desafios, mas a camisa 9, que parecia amaldiçoada, agora tem dono. E esse dono já mostrou que está disposto a escrever sua história com gols decisivos e protagonismo absoluto. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou o mundo do futebol em estado de surpresa e curiosidade. Lionel Messi, considerado por muitos o maior jogador da história, aparece em uma gravação mandando um recado direto sobre o Santos. Em tom firme, mas ao mesmo tempo carregado de respeito, o craque argentino fala sobre a necessidade de reforçar o elenco do clube paulista. A cena, inesperada, rapidamente viralizou e se transformou em combustível para uma onda de debates e especulações. A repercussão foi imediata. Torcedores santistas reagiram com entusiasmo, interpretando as palavras de Messi como um sinal de reconhecimento internacional da grandeza do clube. Nas redes sociais, vídeos e memes multiplicaram-se em questão de minutos, com a frase "ninguém esperava por essa" se tornando um dos assuntos mais comentados do dia. Do lado da imprensa esportiva, o episódio foi tratado como histórico. Analistas destacaram que Messi raramente se pronuncia sobre clubes brasileiros, e que o fato de mencionar o Santos reforça a importância do time no cenário mundial. Para muitos jornalistas, o recado do argentino é um alerta para a diretoria santista sobre a necessidade de investir em contratações de peso. Nos bastidores da Vila Belmiro, dirigentes foram pegos de surpresa pela repercussão. Embora houvesse rumores de que o Santos buscava reforços, ninguém imaginava que Messi se manifestaria publicamente sobre o assunto. O episódio força o clube a se posicionar e a buscar alternativas para atender às expectativas criadas. O elenco santista também foi impactado pela fala do craque. Jogadores relataram que o vídeo circulou rapidamente entre eles, gerando comentários e reflexões sobre o momento atual do time. A comissão técnica busca transformar esse impacto em motivação, reforçando a ideia de que o Santos precisa se reinventar para voltar a ser protagonista. Torcedores organizados se mobilizaram rapidamente, promovendo atos de apoio ao elenco e cobrando a diretoria por reforços. Faixas e cânticos lembravam conquistas históricas e reforçavam a ideia de que o clube não pode se contentar com resultados medianos. O clima de cobrança reforça a pressão sobre os dirigentes. Especialistas em gestão esportiva afirmam que a fala de Messi, se analisada sob a ótica da comunicação, pode ser considerada um divisor de águas. Embora tenha o potencial de gerar entusiasmo, também aumenta a responsabilidade da diretoria em apresentar soluções concretas. O episódio, portanto, é visto como um jogo de xadrez emocional que transcende o campo. Nas redes sociais, a frase "Messi manda recado" tornou-se viral, sendo repetida em memes, vídeos e debates acalorados. A surpresa ultrapassou os limites da torcida santista e alcançou fãs de outros clubes, que também passaram a discutir a relevância do recado e os bastidores das contratações no futebol brasileiro. A repercussão internacional não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da fala e o impacto que ela pode ter na imagem do Santos. O clube, como um dos mais conhecidos do país, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Santos é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube, e qualquer suspeita de crise interna pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. Críticos da gestão santista afirmam que o caso confirma a necessidade de maior valorização dos jogadores e de contratações estratégicas. Para eles, o recado de Messi é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade da administração do clube. O episódio pode ser o ponto de partida para uma reformulação completa. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que o Santos foi reconhecido por grandes nomes do futebol mundial. A fala de Messi, nesse sentido, é vista como uma confirmação tardia da grandeza histórica do clube.
A sensação de que o time vive um momento de instabilidade reforça a narrativa de que é preciso reagir. A narrativa de recado reforça a dramaticidade do episódio. Não se trata apenas de uma entrevista comum, mas de uma fala que envolve rivalidade, emoção e identidade. A gravidade da declaração mantém o público ávido por novos detalhes e aumenta a pressão sobre os dirigentes e jogadores. Enquanto isso, autoridades esportivas acompanham o caso de perto. Embora não haja punições previstas para declarações desse tipo, a repercussão pode levar a debates sobre a necessidade de regulamentar discursos de grandes atletas para preservar a integridade das competições. O episódio também reacende debates sobre o papel da mídia na amplificação de crises. O vídeo, ao ser compartilhado em larga escala, transformou uma declaração individual em um debate nacional, potencializando o impacto da fala e aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. À medida que a repercussão continua, o episódio se consolida como um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. A frase de Messi já entrou para o imaginário coletivo e promete ser lembrada por décadas como símbolo de uma crise de credibilidade que abalou profundamente o Santos. No lado santista, a expectativa é de que as palavras do craque se traduzam em ações concretas. Para os torcedores, Messi apenas reforçou a confiança de que o clube precisa se reinventar e mostrar que não teme enfrentar os desafios do futuro. O clássico contra rivais regionais ganha ainda mais importância após o recado. A torcida aguarda ansiosa para ver como o elenco responderá em campo e se a diretoria apresentará novidades no mercado de transferências. No fim, o vídeo que iniciou toda essa onda de indignação e curiosidade permanece sendo reproduzido incansavelmente. Cada nova visualização reacende a curiosidade e a emoção, mantendo viva a chama da polêmica. O Santos, envolvido no centro da tempestade, aguarda os próximos capítulos de uma história que ainda está longe de terminar, enquanto Messi, mesmo à distância, continua influenciando os rumos do futebol brasileiro. A repercussão do recado inesperado de Lionel Messi sobre o Santos continua crescendo e já se consolidou como um dos assuntos mais comentados do futebol mundial. O simples fato de o craque argentino mencionar a necessidade de reforçar o elenco santista foi suficiente para mobilizar torcedores, dirigentes e até mesmo rivais, que enxergam na fala um reconhecimento internacional da grandeza histórica do clube da Vila Belmiro. Entre os torcedores santistas, o impacto foi imediato. Muitos interpretaram as palavras de Messi como um chamado à ação, uma espécie de alerta para que a diretoria não se acomode e busque contratações capazes de devolver ao Santos o protagonismo que sempre marcou sua trajetória. O entusiasmo se misturou à cobrança, criando um ambiente de expectativa e pressão sobre os dirigentes. A imprensa esportiva nacional e internacional mergulhou no tema, dedicando programas especiais e manchetes de capa ao episódio. Analistas destacaram que Messi raramente se pronuncia sobre clubes brasileiros, e que o fato de escolher o Santos como alvo de seu recado reforça a importância simbólica do time no cenário global. Essa análise ampliou ainda mais a curiosidade do público. Nos bastidores da Vila Belmiro, a diretoria foi pega de surpresa pela repercussão. Embora houvesse planos de reforçar o elenco, ninguém imaginava que a fala de Messi se tornaria um catalisador tão poderoso. Agora, os dirigentes precisam lidar com a pressão de apresentar nomes de peso, sob pena de frustrar a torcida e perder credibilidade. O elenco santista também foi diretamente impactado. Jogadores relataram que o vídeo circulou rapidamente entre eles, gerando comentários e reflexões sobre o momento atual do time. A comissão técnica busca transformar esse impacto em motivação, reforçando a ideia de que o Santos precisa se reinventar para voltar a ser protagonista. Torcedores organizados intensificaram suas manifestações, promovendo atos de apoio ao elenco e críticas à diretoria. Faixas e cânticos lembravam conquistas históricas e reforçavam a ideia de que o clube não pode se contentar com resultados medianos. O clima de cobrança reforça a pressão sobre os dirigentes. A repercussão internacional não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da fala e o impacto que ela pode ter na imagem do Santos. O clube, como um dos mais conhecidos do país, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Santos é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube,
e qualquer suspeita de crise interna pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. Especialistas em gestão esportiva afirmam que o recado de Messi pode ser considerado um divisor de águas. Embora tenha o potencial de gerar entusiasmo, também aumenta a responsabilidade da diretoria em apresentar soluções concretas. O episódio, portanto, é visto como um jogo de xadrez emocional que transcende o campo. À medida que os dias passam, a repercussão não diminui. Pelo contrário, cada nova entrevista e cada novo comentário mantém o tema vivo e alimenta a curiosidade coletiva. O episódio já é considerado um dos mais marcantes da história recente do Santos e promete ser lembrado por décadas como símbolo de uma rivalidade que ultrapassou os limites do campo e se transformou em narrativa de paixão, emoção e identidade. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.